Sejam muito bem-vindos ao Neuro do Zero. E hoje, na verdade, nós vamos comentar de uma forma bem simples, de uma forma bem superficial, a anatomia do sistema nervoso, para a gente entender como ela se divide, como ela está organizada, vamos dizer assim, o arcabouço do ponto de vista anatômico do sistema nervoso. E como o próprio nome diz, neuro do absoluto zero, a gente vai partir sim do absoluto zero. Porque na medida que a gente cria uma base muito mais consistente, a gente vai ganhando conhecimento e vai discutindo detalhes aí cada vez mais complexos. Então, vamos partir do zero e vamos passar aí uma visão geral em relação ao universo da anatomia do sistema nervoso. Como é de praxe, vamos começar com um caso clínico já conhecido por vocês, que é um caso aí desse jovem de 29 anos que apresenta esclerose múltipla, tem um diagnóstico de esclerose múltipla. Né? Nós vimos aí 29 anos, um paciente que apresentou uma lombalgia, uma lombociatalgia, e que foi diagnosticado como uma radiculopatia, e só que essa radiculopatia, ela foi, na verdade, ela melhorou espontaneamente. E 2 anos depois iniciou um quadro de diplopia, que é visão dupla, ataxia, que é incoordenação do movimento, e fraqueza, paresia em membros inferiores. E aí, o paciente teve um déficit neurológico, ele desapareceu, depois teve outro, desapareceu, um adulto jovem, desconfiaram aí sobre a possibilidade de ser um quadro de esclerose múltipla. Foram feitos vários exames, dentre os exames, um exame de neuroimagem, que está aqui abaixo para vocês, que é um exame que detecta aí lesões hiperintensas, observe, na medula espinhal, essas lesões mais branquinhas, mais esbranquiçadas, na medula espinhal aqui também, e no encéfalo várias lesões. Esse paciente foi diagnosticado com esclerose múltipla, beleza. E nós já vimos em outros vídeos que a esclerose múltipla ela é uma doença desmielinizante do sistema nervoso central. E ela tem uma característica, porque ela é disseminada no tempo e no espaço. O que seria isso? Na verdade, ela é disseminada no tempo, ou seja, você não tem aí, na verdade, uma regra para quando esses déficits neurológicos vão surgir, quando esses surtos vão surgir. Você pode pegar a evolução de uma paciente, de ter um surto, de repente, um surto neurológico, de déficit neurológico, com 20 anos, depois com 35, depois com 55, como você pode ter pacientes com surtos com 29, 30, 31, 32, como você pode ter, na verdade, paciente com 2 surtos na vida e mais nada, ou até mesmo se você pega evoluções mais agressivas, é como se a paciente vivesse literalmente em surto aí por anos. Então, na verdade, ela é disseminada no tempo, mas ela é disseminada também no espaço. E quando a gente fala disseminação no espaço, eu estou querendo dizer o seguinte, pessoal, qualquer área que tem mielina no sistema nervoso central pode ser acometido. Qualquer área que possui mielina no sistema nervoso central pode ser acometido. E só lembrando que a mielina é a substância branca, é aquela substância mais interna e que é produzida não pelo neurônio, mas por aquela célula, o oligodendrócito. É ele que produz a mielina central. E a esclerose múltipla ela tem um caráter autoimune, ou seja, você tem células do seu sistema imunológico que reconhecem como estranho aquela mielina e destrói aquela mielina. E destruindo a mielina, você diminui velocidade de propagação do impulso nervoso, do potencial de ação, levando a déficits, seja sensitivos, seja motores, sejam de incoordenação motora, seja visual, enfim, você pode ter acometido, como eu falei, qualquer área do sistema nervoso central. Mas aí eu te pergunto, o que é o sistema nervoso central? E se a gente parar para pensar no ponto de vista anatômico, nós temos o seguinte: o sistema nervoso ele pode ser dividido em central e periférico. Tá? O sistema nervoso dividido em central e periférico.
Pessoal, se eu pergunto para vocês, qual é o mais nobre? O central ou o periférico? É claro que vocês vão me responder que é o sistema nervoso central. E vocês estão corretos, realmente. E se você parar para pensar, o sistema nervoso central, por ele ser tão nobre, por apresentar estruturas tão nobres, tão vitais, ele tem que ser muito bem protegido. Então, o sistema nervoso central, você tem ele revestido por um tecido conjuntivo, que a gente chama, um envoltório, que a gente chama de meninges, que a gente vai ver mais para frente alguns detalhes sobre elas. E, além disso, de ser envolvido pela meninge, você tem ali líquido correndo por entre as camadas desse envoltório, que a gente vai ver mais para frente também. E esse líquido é chamado de líquor, que protege também o sistema nervoso. E, além disso, você tem os envoltórios, você tem o líquor e você tem uma estrutura rígida, uma estrutura óssea protegendo o sistema nervoso central. Já o sistema nervoso central, se vocês lembram, ele é dividido em encéfalo e medula. E o que a estrutura rígida que reveste o encéfalo? É o crânio. O crânio. E a medula é a coluna vertebral. Então, concordam que, por ser estruturas bem nobres, estruturas que, uma vez acometidas, esses neurônios eles não se regeneram e vão deixar, consequentemente, déficits marcados para o paciente, influenciando aí nas atividades de vida diária, eles devem ser bem protegidos. Então, encéfalo, crânio, medula é protegido aí pela coluna vertebral. E se a gente segue aí também, o encéfalo, ele é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. É engraçado, às vezes as pessoas ficam AVC ou AVE, AVC ou AVE. Se você tem essa noção da classificação, você percebe que o termo AVE, ele é muito mais abrangente que o AVC. É só um detalhe, porque se você fala acidente vascular encefálico, o acidente vascular ele pode acometer cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Por exemplo, se você tem um paciente com acometimento no cerebelo, ele tem um AVE, concordam? Porque o cerebelo ele faz parte aqui do encéfalo. Agora, se você fala AVC, acidente vascular cerebral, cerebral a gente está dizendo apenas do cérebro. Se o paciente tem um acidente vascular no cerebelo, você não pode falar que ele tem um AVC. Ele tem um acidente vascular cerebelar ou, de uma forma mais geral, um AVE, um acidente vascular encefálico. Interessante, né? Muitas das vezes as pessoas não percebem essa diferença, mas do ponto de vista anatômico fica claro para a gente essa diferença. E, além disso, além dessas diferenças, você tem o tronco encefálico dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. São 3 segmentos importantes do tronco encefálico, vitais para a nossa sobrevivência. Possui centros aí importantes, como, por exemplo, o centro respiratório, que a gente vai ver mais para frente, ou o sistema reticular de ativação ascendente, também a formação reticular, que fica concentrada ali no tronco encefálico. Se a gente pega o sistema nervoso periférico, ele é dividido por nervos, terminações nervosas e gânglios. E esses nervos eles podem ser cranianos ou espinhais. Os cranianos são 12 pares de nervos cranianos, porque saem exatamente do crânio. Agora, desses 12 pares, 10 nascem aqui, ó, do tronco encefálico. Os únicos que não nascem é o primeiro e o segundo par, o nervo olfatório e o nervo óptico. Os demais nascem todos ali do tronco encefálico. Já se a gente pega os nervos espinhais, eles são 31 pares. E desses 31 pares, o próprio nome diz, espinhais, eles nascem ali da medula espinhal, os 31 pares. Beleza? Então, se a gente pega aqui o sistema nervoso central, por exemplo, o que a gente tem, na verdade, é essa estrutura. Essa estrutura ela contém todo o sistema nervoso central. É claro que a gente não tem aqui o crânio protegendo o encéfalo, mas a gente tem a coluna vertebral aqui protegendo a medula.
O interessante que eu quero comentar com vocês é que a medula ela fica localizada no interior do canal vertebral, bem protegida. E da medula, observe, saem os nervos espinhais. Aqui em laranja, os nervos espinhais cervicais, em lilás, aqui os nervos espinhais torácicos, em verde, os nervos espinhais lombares, em azul, os nervos espinhais sacrais. E aqui embaixo, o cóccix. E perceba o seguinte, que a medula espinhal, ela não ocupa todo o canal. A medula espinhal, ela termina aqui, ó, L1, L2, onde está a pontinha vermelha. Ali é o final da medula. Então, percebam, por exemplo, quando você vai fazer um procedimento, chega um paciente na emergência, você precisa realizar ali uma punção lombar diagnóstica com suspeita de meningite, você precisa estudar o líquor desse paciente. O procedimento de punção lombar, você vai entrar com a agulha onde? Vai entrar com a agulha abaixo de L2. Porque, na verdade, você não tem risco aqui abaixo de L2 de lesar a medula espinhal. É claro que a gente vai ter também um outro momento para explicar esses procedimentos e do ponto de vista anatômico, principalmente. Mas só de, já antecipando aí, lembrar a importância da medula terminar aqui no nível L2 e não ocupar todo o canal vertebral. Se a gente segue, por exemplo, se a gente pega o cérebro de uma forma geral, o cérebro, quando você visualiza, ele é essa estrutura aí com giros, com sulcos, com circunvoluções. Perceba o seguinte, o cérebro, quando você estuda, ele não é uma superfície lisa, ele é uma superfície enrugada. É como se você pegasse um papel e amassasse. Porque, na verdade, você permite ter o mesmo conteúdo, mas ocupando um espaço menor. Porque se a gente abrisse todo os giros, o cérebro com certeza não caberia no interior do crânio, concorda? Então, o cérebro ele tem essas circunvoluções que a gente chama de giros. E entre os giros nós temos esses sulcos. Eu faço sempre a analogia do seguinte, você andando, voando ali de avião, olhou lá para baixo. Quando você olha para baixo, você percebe as montanhas e você percebe os vales. Os giros, eles são exatamente as montanhas. E os sulcos, eles são os vales. Então, giros e sulcos é formada a superfície do cérebro. E outro detalhe também é que nós temos dois hemisférios. Nós temos o hemisfério direito e o esquerdo. E esses hemisférios cerebrais, não tem um que é dominante sobre o outro. Eles, na verdade, são hemisférios especialistas. Cada um tem a sua função e essas funções elas se integram. Existem o hemisfério direito e esquerdo separado pela fissura longitudinal do cérebro, esse sulco mais profundo que a gente vai chamar de fissura. E o hemisfério direito e esquerdo, eles se comunicam um com o outro. Se comunicam como? Se comunicam através de vias, se comunicam através de axônios. Um neurônio que está aqui manda um axônio, por exemplo, para cá, e um que está aqui manda para lá. Então, a gente tem vias no interior do cérebro que permitem a comunicação de um local do hemisfério a outro local do mesmo hemisfério. Ou seja, se eu tenho um neurônio aqui que comunica com uma outra área cortical aqui atrás, nós temos aqui vias que a gente chama de intrahemisféricas. São vias que estão num hemisfério e continuam no mesmo hemisfério, só localizando topografias, lobos, regiões diferentes. Agora, a gente tem também vias que comunicam um hemisfério com o outro, um hemisfério com o outro. E aí são vias interhemisféricas. E essas vias interhemisféricas possuem a capacidade de conectar uma região do cérebro para outra. E as vias vão cruzando de um hemisfério para o outro, comunicando regiões diferentes, topografias diferentes. E se a gente abre e faz um corte na peça anatômica, a gente vai perceber essa grande estrutura que é nada mais, nada menos do que o quê? Essas vias, observem aqui as vias, ó, as vias que comunicam um hemisfério com o outro. E essas vias que comunicam, esses axônios que comunicam um hemisfério com o outro, vocês concordam comigo que na linha média
você vai ter uma estrutura, que é o cruzamento, que é um conjunto dessas vias interhemisféricas. E essa estrutura importantíssima, ela recebe o nome de corpo caloso. Então, só para a gente lembrar o seguinte, as vias elas podem ser intrahemisféricas, ou seja, de um hemisfério para o mesmo hemisfério. Ela pode ser interhemisférica, que é o que forma aqui o nosso corpo caloso, e elas podem ser fibras de projeção. São aquelas fibras do cérebro que se projetam abaixo, se projetam para o tronco, se projetam para a medula. Tá? Então, esses são os tipos de vias, os tipos de conjuntos de axônios que ficam comunicando áreas diferentes do nosso cérebro. Se a gente faz um corte agora, peguei o cérebro, fiz um corte que a gente chama de sagital mediano, a gente tem essa estrutura aqui interna. E nessa estrutura você consegue, agora sim, porque aquela outra visão era uma visão superior. Agora, essa visão, um corte sagital mediano, a gente consegue identificar todas as estruturas que compõem o sistema nervoso central. Porque perceba, a gente tem aqui o cérebro, só lembrando aqui, ainda no cérebro aqui, ó, você tem essa estrutura aqui, que a gente acabou de falar que é o corpo caloso, que é o conjunto de cruzamento de vias interhemisféricas. Tá? Então a gente tem aqui o cérebro. No cérebro, a gente tem aqui abaixo o diencéfalo, que a gente vai ver em outras oportunidades. E agora sim, isso tudo fazendo parte do cérebro. E agora a gente tem, na verdade, o tronco encefálico, formado por 3 regiões. Mesencéfalo, a mais cranial, a mais superior. Ponte, a intermediária. E bulbo, a mais caudal, a mais inferior. Mesencéfalo, ponte e bulbo. E posteriormente ao tronco encefálico, a gente tem essa estrutura, que é um pequeno cérebro, né? Por isso chamado de cerebelo. Então, o cerebelo aqui fazendo parte também do encéfalo. Só lembrando, sistema nervoso central é o quê? Encéfalo e medula. O encéfalo é formado pelo cérebro, pelo tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo, e pelo cerebelo. E ainda para formar o sistema nervoso central, a gente tem aqui embaixo o início da medula espinhal. Porque lembre, aqui nós temos aquele acidente anatômico que vocês conhecem muito bem, e todo mundo que já pegou um crânio lembra, porque é um forame enorme, que é o forame magno. E o forame magno ele fica exatamente aqui. O forame magno é uma linha divisória, é uma fronteira, é uma faixa de Gaza que divide do forame magno para cima é o bulbo, do forame magno para baixo já é a medula espinhal. Mas a estrutura ela é contínua, até porque você tem vias aqui descendo, vias eferentes passando, descendo por aqui e vias aferentes subindo para o cérebro por aqui. Então é uma estrutura contínua. Se a gente pegar um acidente aí externo, um acidente anatômico, a gente pode dizer que o forame magno é a zona de fronteira. O que está dentro do crânio é bulbo, o que está fora do crânio, já dentro do canal medular, é a medula espinhal. Só para ficar um pouco mais claro para a gente tem essa imagem que você tem aqui, ó, cérebro em cinza, mesencéfalo em verde, ponte em azul, bulbo em azul mais claro. E lembrando aqui atrás também o cerebelo. Então, cérebro, mesencéfalo, ponte, bulbo, cerebelo aqui atrás. E aqui seria o forame magno, como eu comentei com vocês, e abaixo do forame magno a medula espinhal. O que divide bulbo da medula espinhal é o forame magno. E se a gente pega agora esse cérebro, vamos pegar o cérebro como se fosse aí um grande país, né? E a gente vai ver isso mais para frente também, que cada giro desse tem um nome, cada sulco também. Mas se a gente pegar de uma forma geral o cérebro como se fosse um país, a gente divide esse país em estados, concorda? Imagina o Brasil é dividido em estados. E se a gente pega o cérebro e divide em estados, a gente tem a divisão dele em 5 estados. Tá? 5 estados, sendo que 4 você consegue vê-lo externamente,
e um você consegue só vê-lo se você abrir ali um espaço entre os sulcos. Então, quais são os estados? Eu vou mudar o nome, não vou falar mais estados, vou falar lobos. Quais são os lobos cerebrais? Quais são as regiões cerebrais? A gente tem essa mais anterior, que é chamada de lobo frontal. Posteriormente a ele, um lobo parietal. Nós temos aqui o lobo temporal e o lobo occipital. Obedecem o nome, na verdade, do que diz aí os ossos do crânio, lembram deles? Então, na verdade, ele vai seguir o mesmo nome ali em relação aos ossos. Então, lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital e lobo temporal. Cada um deles com funções bem localizadas, bem topografadas, e lembrando, você, na verdade, tem ali as áreas corticais responsáveis por cada função, só que na grande maioria das vezes, e é isso que acontece, você tem uma integração entre elas. Você não tem áreas ali específicas só para aquilo. Essa área, você tem uma área primária que chega, por exemplo, à informação da audição, mas essa informação ela é associada com diversas outras áreas. O cérebro ele é uma estrutura integrativa, ou seja, as diversas áreas conversam entre elas. Aí você vai me perguntar, mas Felipe, você me falou aí lobo frontal, entendi, temporal, parietal, occipital, mas somaram 4. Você falou que eram 5 lobos. O último lóbulo, você precisa abrir esse sulco, que a gente chama de sulco lateral. Quando você abre esse sulco, você observa logo abaixo dele o quinto lobo. O quinto lobo é o lobo da ínsula. É como se fosse uma ilha mesmo, um lobo da ínsula, que também, só que ele não é visualizado aqui de uma forma externa como os outros lobos. E como eu falei para vocês, aqui em diversas cores você tem áreas específicas, áreas primárias, como, por exemplo, áreas sensitivas, áreas motoras, áreas de comportamento, áreas de controle oculógeno dos movimentos oculares, áreas visuais, áreas de linguagem, áreas de audição, enfim. Nós temos mapeados aqui as áreas primárias de diversas funções e que integram entre elas, associam entre elas, que a gente vai ver em outros momentos aí, em outras discussões. E para falar da medula espinhal, nós também temos que falar o seguinte: na medula espinhal, como eu falei para vocês, ela está aqui no interior do canal medular. Aqui temos uma vértebra, observe a vértebra, né? Você tem o corpo vertebral, aqui o disco intervertebral, outro corpo vertebral. Lá na frente os processos espinhosos, aqui os processos transversos, e dentro do canal aqui a medula. Algumas características importantes para a gente falar da medula. Primeiro, a organização dela é o contrário do cérebro. Você tem substância cinzenta interna e substância branca externa. A interna está dentro. A interna ela é formada por corpos de neurônios e a externa ela é formada de substância branca. E a medula espinhal, lembra que eu comentei com vocês que ele dá origem ao nervo espinhal, ao nervo aqui, ao nervo espinhal, que são 31 pares. Perfeito. Só que o nervo espinhal, ele nasce da medula espinhal. Só que você tem aqui, ó, radículas, raízes nervosas. Observe essas raízes em azul, observe essas raízes em vermelho. As raízes em vermelhos, elas são dorsais, elas são posteriores. E as raízes em azul, elas são anteriores, elas são ventrais. E, pessoal, o nervo periférico, de uma forma geral, ele é misto. Ele tem informações sensitivas e informações motoras. Eles têm vias sensitivas e vias motoras. E a via sensitiva, como o próprio nome diz, você sente, na verdade, o seu ambiente através do seu contato com o meio externo. Por exemplo, se você encosta a sua mão numa chapa quente, você vai detectar, você vai ter receptores aqui que vão detectar a temperatura, vão gerar um potencial de ação, que a gente vai ver isso mais para frente, e a informação vai ser levada até a medula. Então, observe que a informação levada até a medula, aqui, ó, pele, que sentiu ali a temperatura diferente, a informação é levada até a medula.
Só que essa informação ela não é sensitiva. Se ela é sensitiva, ela entra pela via posterior. Ela entra pela raiz dorsal. E se você, por exemplo, quer fazer algum movimento e o seu cérebro manda informação para sua medula mandar informação para o seu músculo, observe aqui, ó, a via azul é a via motora. Então ela sai da medula, ela vem do cérebro, desce para a medula e da medula ela sai, ganha o nervo e vai para o músculo. Ela é uma informação eferente, ela é uma informação motora e ela sai da medula pela raiz anterior, pela raiz ventral. Para não ter engarrafamento, pessoal, sensitivo ele entra na medula pela raiz dorsal e motora sai da medula pela raiz ventral. Sensitivo entra pela raiz dorsal, motora sai da medula pela raiz anterior, pela raiz ventral. Para você diferenciar raízes sensitivas e raízes motoras. Mas o nervo periférico ele é formado por raízes motoras e raízes sensitivas. E mais uma vez, na verdade, você tem aí um exemplo de uma via motora, de uma via eferente descendo para a medula. Como eu falei para vocês, olha aqui, ó, córtex. Do córtex, você tem o axônio desce, 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 desce. Ou seja, essa área pediu para você realizar algum movimento. Então, olha, o axônio desce, desce até a medula espinhal. E na medula espinhal, ele sai aqui, ó, pela raiz o quê? Lembra? Se é motora, pela raiz anterior, pela raiz ventral. E se você tem, na verdade, uma via sensitiva, agora subindo, olha a seta, subindo, ela é sensitiva, ela é aferente. Então você tem, ó, ela chega na medula não pela raiz anterior, agora ela chega pela raiz posterior, pela raiz dorsal. Ela entra pela raiz dorsal e sobe até o sistema nervoso central, sobe até o córtex. Então é uma via aferente, uma via de subida. Só para reforçar, motora é raiz anterior e sensitivo é raiz posterior. Motora é via eferente, sensitivo é via aferente. Só lembrando do mnemônico também, mesa, motora eferente, sensitivo aferente. Motora sai do sistema nervoso para a periferia, sensitivo é aferente, ele chega do sistema nervoso vindo a informação da periferia. Só para lembrar, mais uma vez, substância cinzenta ela é externa no cérebro e substância branca ela é interna e na medula é exatamente ao contrário. A substância cinzenta é interna e a substância branca é interna. E só lembrando, mais uma vez, para reforçar, se a gente tem a medula, a gente tem aqui, ó, na substância cinzenta, a coluna anterior, então você tem neurônios o que aqui? Motores. Porque motor é anterior. E se você tem aqui uma coluna posterior, aqui você vai ter neurônios o quê? Sensitivos. Por quê? A raiz sensitiva ela é dorsal. Lembre sempre na medula anterior é motor, então sai raízes motoras, e coluna posterior é sensitivos, então chega informações sensitivas. E só para a gente fechar a aula, vamos para os nossos vínculos mentais. Na primeira parte da aula, vimos a divisão do sistema nervoso, lembra? Central e periférico, o central em cerebelo, cérebro e tronco cefálico, o tronco cefálico em mesencéfalo pontibulo. E lá no periférico, nós temos a divisão na composição dos nervos, que podem ser cranianos e espinhais, os gânglios e as terminações nervosas. Vimos ali por alto a anatomia externa do cérebro, a formação dos giros e sulcos, e cada um deles ali vai receber um nome, vai ter uma topografia ali de uma função, que a gente vai ver isso mais para frente, mas só aquela organização em sulcos e giros. E nós temos ali, lembra, o cérebro como se fosse um grande país dividido em regiões. Essas regiões nós chamamos de lobos, e nós temos o lobo frontal, parietal, occipital e temporal, e aquele lobo da ínsula que você precisa abrir aquele sulco lateral. Vimos as vias associativas,
que são as intrahemisféricas, ou seja, conecta áreas diferentes do mesmo hemisfério. Vimos as fibras interhemisféricas, que conectam regiões distintas de hemisférios cerebrais distintos, onde o que merece destaque aí é o corpo caloso. E temos as vias aí descendentes, né, as vias que vão descer lá para a medula. Nós vimos que a medula espinhal, você tem ali ela localizada no interior do canal vertebral, com a sua terminação ali no cone medular, no nível de L1, L2. A medula espinhal, ela não ocupa o canal vertebral por inteiro, isso é importante você lembrar desse detalhe, e dela origina os 31 pares de nervos cranianos. E ao originar, você tem aquela divisão bem distinta ali, é bem marcante, que é motora é raiz ventral, sensitiva é raiz dorsal. Motora sai pela raiz anterior, pela raiz ventral, sensitiva chega na medula posteriormente pela raiz dorsal. Brincamos em relação às vias motoras são as vias eferentes e as vias sensitivas são as aferentes, as vias que chegam ao sistema nervoso. Lembrando no mnemônico mesa, motora, eferente, sensitivo, aferente. E, por fim, a distinção de substância cinzenta e branca. Cinzenta são corpos de neurônios, branca, axônio mielinizado. Só que no encéfalo, substância cinzenta é externa e substância branca é interna. E na medula inverte, substância cinzenta é interna e a substância branca é externa. Esses são os vínculos mentais da nossa aula de hoje. Não deixem de comentar, não deixem de curtir, não deixem de encaminhar, de compartilhar esse nosso bate-papo. Foi um prazer estar aqui com vocês, um grande abraço.